Leitura do dia 143/365 Jó 1 a 3. Esse é o projeto Bíblia em 365 dias. Estaremos dia a dia cada vez mais próximos do nosso Deus Pai Celestial. Referência à leitura do dia 23 de maio de 2023 do Plano Anual. Propósito: Livro Jó. Demonstrar a soberania de Deus e o significado da verdadeira fé. Tratar da questão sobre o sofrimento do justo. Ao lermos o livro de Jó, obtemos informações desconhecidas pelos personagens da história. Jó, o personagem principal do livro, perdeu tudo o que tinha, embora fosse inocente. Enquanto Jó lutava para compreender o motivo de todas aquelas desgraças, tornava-se claro que ele não viria a conhecê-los. Jó teria de conviver com as respostas e explicações que possuía. Somente então sua fé seria completamente desenvolvida. Precisamos viver a vida como fez Jó, um dia de cada vez, sem respostas completas para todas as questões do viver. Será que nós, assim como Jó, confiaremos em Deus mais que em qualquer outra coisa? Ou cederemos à tentação de dizer que Deus não se interessa realmente? A localização da terra de Uz é incerta. Sabemos apenas que Uz tinha muitas pastagens e plantações, situava-se próxima ao deserto e estava perto dos sabeus e dos caldeus o suficiente para ser atacada. Uz é também mencionada em Jeremias 25, 19 a 20. A maioria dos estudiosos acredita que Uz estava localizada a leste do Rio Jordão, próximo a Canaã, Israel, onde viviam os judeus, aqueles a quem primeiro Deus se revelou. Ao vermos a calamidade e o sofrimento no livro de Jó, devemos lembrar-nos que vivemos em um mundo caído, onde o bom comportamento nem sempre é recompensado, e o mal nem sempre é punido. Quando presenciamos um notório criminoso prosperar ou uma criança inocente sofrer, dizemos: isto é errado. E é mesmo. O pecado tem distorcido a justiça e tornado feio e imprevisível o nosso mundo. O livro de Jó mostra um homem bom sofrendo sem culpa aparente. Infelizmente, assim é o nosso mundo. Mas a história do Jó não termina em desespero. Através de sua vida podemos ver que a fé em Deus é justificada, mesmo quando nossas situações parecem não ter esperanças. A fé baseada em recompensas ou prosperidade é oca. Para ser inabalável, a fé tem que ser construída na confiança de que o propósito principal de Deus se realizará. Não se sabe ao certo, mas Jó provavelmente viveu durante os dias dos patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó, antes que Deus houvesse dado a sua lei por escrito e escolhido sacerdotes como líderes religiosos. Durante os dias de Jó, o pai era o líder religioso da família. Por não haver sacerdote que o instruísse na lei de Deus, Jó agia como sacerdote, e oferecia sacrifícios a Deus, pedindo perdão pelos pecados que ele e sua família houvessem cometido. Isto demonstra que ele não considerava a si mesmo sem pecado. Jó fazia isto por convicção e amor a Deus, e não apenas por ser este o seu papel como cabeça da casa. Você cumpre com os seus deveres espirituais porque é o que se espera de você, ou o faz espontaneamente, de todo o coração. Jó demonstrou grande preocupação com o bem-estar espiritual de seus filhos. Temendo que houvessem pecado no coração deles, oferecia sacrifícios. Hoje, os pais podem mostrar a mesma preocupação, orando pelos seus filhos. Isto significa sacrificar algum tempo diariamente para pedir perdão por eles, ajudá-los a crescer, protegê-los e ensiná-los a agradar a Deus. A Bíblia fala de outras reuniões celestiais, onde Deus e os anjos planejam suas atividades na terra, e onde os anjos também trabalham.
Por ser o Criador de todos os anjos, tanto os que o servem quanto os que se rebelarão, Deus tem total poder e autoridade sobre eles. Satanás, originalmente um anjo de Deus, tornou-se corrupto pelo seu orgulho. Ele tem sido mau desde sua rebelião contra. Satanás considera Deus como inimigo. Ele tenta atrapalhar a obra de Deus na vida das pessoas, mas está limitado pelo poder de Deus, e pode fazer apenas o que lhe é permitido. Satanás é chamado de inimigo porque busca ativamente por pessoas a quem possa tentar e porque o seu desejo é que as pessoas odeiem a Deus. Ele faz isto através da mentira e da decepção. Jó, um homem correto e inocente, que fora grandemente abençoado, era o alvo perfeito para Satanás. Qualquer pessoa comprometida com Deus deveria esperar os ataques do inimigo. Satanás, que odeia a Deus, também odeia as pessoas. Desta conversa, aprendemos algo importante sobre Satanás. 1. Ele é responsável perante Deus. Todos os seres angelicais, bons ou maus, são compelidos a apresentarem-se diante de Deus. Deus sabia que Satanás planejava atacar Jó. 2. Satanás pode estar em apenas um local de cada vez. Seus demônios o auxiliam em seu trabalho, mas como um ser criado, ele é limitado. 3. Satanás não pode ler a nossa mente ou prever o futuro. Se pudesse, ele saberia que Jó não cederia à pressão. 4. Porque Satanás nada pode fazer sem a permissão do Criador, o povo de Deus pode vencer seus ataques através do poder divino e 5. Deus coloca limites para os atos de Satanás. A resposta de Satanás à pergunta de Deus mostra-nos que Satanás é real e ativo na terra. Cientes deste fato, devemos permanecer próximo àquele que é maior que Satanás, o próprio Deus. Algumas pessoas sugerem que este diálogo tenha sido inventado pelo autor do livro. Poderia esta conversa entre Deus e Satanás ter de fato acontecido? Outras passagens bíblicas contam-nos que Satanás realmente tem acesso a Deus. Ele foi até a presença de Deus para fazer acusações contra Josué, o sumo sacerdote, Zacarias 3:1-2. Se esta conversa não houvesse ocorrido, então os motivos para o sofrimento de Jó não teriam significado e o livro de Jó seria reduzido a simples ficção. Jó era um modelo de confiança e obediência a Deus, ainda assim Deus permitiu que Satanás o atacasse de forma especialmente cruel. Embora Deus nos ame, crer nele e obedecê-lo não nos isenta de calamidades na vida. Reveses, tragédias e tristezas atingem tanto os crentes como os não crentes. Contudo, Deus espera que, durante nossas provas e nossos sofrimentos, expressemos nossa fé ao mundo. Como você lida aos problemas? Você pergunta a Deus, por que eu? Ou diz, usa-me, Senhor. Satanás atacou Jó, dizendo que Jó era inocente e íntegro apenas porque não possuía motivos para voltar-se contra Deus. Desde que começara a seguir a Deus, tudo corria bem para Jó. Satanás queria provar que Jó adorava ao Senhor, não por amor, mas porque Deus lhe dera muitas riquezas. Satanás analisou com precisão o porquê de muitas pessoas seguirem a Deus. São crentes que o servem pelo que podem obter, ou quando tudo vai bem. A adversidade destrói esta fé superficial. Por outro lado, a adversidade fortalece a verdadeira fé, aprofundando-lhe as raízes em Deus, para que possa suportar as tempestades. Qual a profundidade da sua fé? Aprofunde sua fé em Deus, para que possa suportar qualquer tempestade futura.
Esta conversa entre Deus e Satanás ensina-nos um importante fato sobre Deus: ele está atento a qualquer tentativa de Satanás de causar sofrimento e dificuldade à nossa vida. Embora possa permitir que soframos por motivos além da nossa compreensão, Deus nunca é pego de surpresa pelos nossos problemas, e é sempre compassivo. Os sabeus eram do sudoeste da Arábia, enquanto os caldeus eram da região norte do Golfo Pérsico. O fogo de Deus era a forma poética para descrever um relâmpago. Neste caso, ele precisou ser extremamente poderoso para matar 7.000 ovelhas. Jó não escondeu seu desgosto. Ele não havia perdido sua fé em Deus, ao contrário, suas emoções demonstraram que ele era humano, e que amava a família. Deus criou nossas emoções, e não é pecado ou inapropriado expressá-las como fez Jó. Se você sofreu uma grande perda, uma decepção ou mágoa, admita seus sentimentos a si mesmo e aos outros, e permita-se senti-los. Na primeira etapa das provas de Satanás, Jó perdeu as posses e a família, mas reagiu de forma justa para com Deus, ao reconhecer-lhe a soberania e a autoridade sobre tudo o que lhe dera. Satanás perdeu este primeiro round. Jó passou no teste e provou que as pessoas podem amar a Deus por quem Ele é, e não pelo que Ele dá. Pode Satanás persuadir Deus a modificar seus planos? A princípio Deus havia dito que não queria danos físicos a Jó, mas então decidiu permiti-lo. Satanás não pode persuadir Deus a agir contra seu caráter. Deus é completamente e eternamente bom. Porém Deus estava disposto a concordar com o plano de Satanás, pois conhecia o final da história de Jó. Deus não pode ser enganado por Satanás. O sofrimento de Jó foi um teste para ele próprio, para Satanás e para nós, não para Deus. Pele por pele foi o comentário de Satanás quanto à reação de Jó, à perda de sua família. Satanás ainda teimava que Jó era fiel apenas em troca das bênçãos de Deus. Acreditava ele que Jó estaria disposto a aceitar a perda da família e das propriedades, desde que a sua pele estivesse a salvo. Seu próximo passo era impor a Jó sofrimento físico, a fim de provar sua acusação original. Satanás novamente teve de pedir permissão a Deus para infligir dor a Jó. Deus limita Satanás, e neste caso não lhe permitiu destruir Jó. Porque a esposa de Jó foi poupada quando o restante da sua família foi morto. É possível que sua presença tenha causado ainda mais sofrimento a Jó, através de sua murmuração ou tristeza pelo que haviam perdido. Muitos pensam que, por crerem em Deus, Ele os livra dos problemas. Assim, quando ocorrem as calamidades, questionam a bondade e a justiça divinas. Mas a mensagem de Jó é que não desistamos de Deus quando Ele permite que tenhamos experiências ruins. A fé em Deus não garante prosperidade pessoal, e a falta de fé não é sinônimo de problemas nesta vida. Se assim fosse, as pessoas creriam em Deus apenas para enriquecimento próprio. Deus é capaz de nos resgatar do sofrimento, mas pode também permitir que o sofrimento ocorra por motivos além da nossa compreensão. A estratégia de Satanás é fazer com que duvidemos de Deus neste exato momento. Aqui Jó mostra uma perspectiva maior que a busca de seu conforto pessoal. Se sempre soubermos os motivos de nossos sofrimentos, nossa fé não terá espaço para crescer. Elifaz, o Temanita, Bildade, o Suita, Isofar, o Naamatita, não eram apenas amigos de Jó, mas também conhecidos por sua sabedoria. Ao final, porém, sua sabedoria demonstrou-se limitada e incompleta. Ao saber das dificuldades de Jó, 3 dos seus amigos foram apoiá-lo e confortá-lo.
Mais tarde, vemos que as suas palavras de conforto não ajudaram, mas pelo menos tentaram ajudar. Deus os repreendeu pelo que falaram, 42:7, mas não pelo que fizeram, esforçaram-se para ajudar alguém que estava em necessidade. Infelizmente, quando fizeram um trabalho ruim, não confortaram Jó, pois tinham orgulho dos seus próprios conselhos e estavam insensíveis às necessidades do amigo. Quando alguém estiver em necessidade, auxilie esta pessoa, mas seja sensível ao confortá-la. Porque os amigos chegaram e se sentaram em silêncio. De acordo com a tradição judaica, a pessoa que confortava alguém em luto não deveria falar até que o enlutado o fizesse. A melhor resposta para o sofrimento de alguém é o silêncio. Os amigos de Jó perceberam que a sua dor era muito profunda para ser curada com meras palavras, assim, nada disseram. Se apenas tivessem continuado sentados em silêncio. Com frequência sentimos a necessidade de dizer algo espiritual e significativo a um amigo que está sofrendo. Talvez o que ele ou ela mais necessite seja apenas a nossa presença, demonstrando que nos importamos. Respostas tocantes e citações banais dizem menos que um silêncio significativo e um companheirismo amoroso. A reação de Jó a este segundo teste, aflição física, contrasta em muito com a sua atitude após o primeiro teste. Ainda assim, Jó não amaldiçoou a Deus, mas amaldiçoou o dia de seu nascimento. Ele achava melhor nunca ter nascido que ser abandonado por Deus. Jó estava lutando emocional, física e espiritualmente, sua miséria era profunda e penetrante. Nunca subestime a vulnerabilidade do ser humano durante os momentos de sofrimento e dor. Precisamos persistir em nossa fé mesmo que não haja alívio. Nos dias de Jó, pessoas eram contratadas para amaldiçoar. Jó queria que os espertos em maldições chamassem o monstro do mar, Leviatã, para engolir o dia do seu nascimento. Jó estava vivenciando extrema dor física, bem como pesar pela perda de sua família e de suas posses. Ele não pode ser culpado por desejar estar morto. A dor de Jó o colocará na encruzilhada de sua fé, destruindo muitas concepções erradas sobre Deus. Ele enriquece as pessoas, sempre as livra, protege dos problemas e das dores aqueles a quem ama. Jó foi levado de volta às bases de sua fé em Deus. Ele possuía apenas duas opções. 1. Poderia amaldiçoar a Deus e desistir ou 2. Poderia confiar em Deus e obter forças através dele para prosseguir. Jó havia sido cuidadoso para não adorar aos bens materiais, mas somente a Deus. Ele foi oprimido pelas calamidades que zombavam de sua prudência e reclamou das lutas que lhe sobrevieram a despeito de sua fidelidade. Todos os princípios pelos quais ele vivera estavam desabando e Jó começou a perder a perspectiva. As lutas e amarguras, quer temporárias ou duradouras, não destroem o verdadeiro propósito da vida. A vida não é dada meramente para a felicidade e satisfação pessoal, mas para que possamos servir e honrar a Deus. O valor e o significado da vida não se baseiam no que sentimos, mas naquilo que ninguém pode tomar, o amor de Deus por nós. Não pense que porque Deus realmente o ama, Ele sempre impedirá que você sofra. O oposto pode acontecer. O amor de Deus não pode ser medido ou limitado pela intensidade de nosso sofrimento. Romanos 8:38-39 ensina-nos que nada pode nos separar do amor de Deus.